Fala aí, minha galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vocês conhecem as principais funções do sistema imune inato? A fagocitose, a liberação de mediadores inflamatórios, a ativação de proteínas do sistema complemento, bem como a síntese de proteínas de fase aguda positiva, ou seja, aquelas que são liberadas, são sintetizadas e liberadas em quadros de inflamação, tá? Infecção, traumas, queimaduras, cirurgias, tá? Que são geradas nessas respostas inflamatórias, além da síntese de citocinas, de quimiocinas, são, né, os principais mecanismos utilizados pelo sistema imune inato, tá? Que são representados pelos fagócitos, ou seja, aquelas células que fagocitam, né, que engolem, que comem estruturas invasoras, né, como os macrófagos, as células dendríticas, os neutrófilos. Existe também, dentro do nosso sistema imune inato, as células natural killer, ou seja, como o próprio nome diz, né, assassina, matadora natural, além de outros leucócitos, como os basófilos, os eosinófilos, que estão envolvidos no controle, né, na defesa do organismo, de outros micro-organismos, além das bactérias. Tá? Então vale lembrar que a principal função dessas substâncias liberadas no sangue, tanto pelas células de defesa, como pelo endotélio vascular, e também pelo fígado, no caso das proteínas de fase aguda, das principais proteínas de fase aguda, tem função de adaptar, de gerar uma adaptação no organismo, se preparar para gerar uma resposta, né, para combater aquela lesão, aquela injúria, aquele estresse inicial. Tá? Inclusive temos uma aula imensa no nosso canal lá no YouTube que fala sobre a resposta inflamatória, né, do nosso organismo. Então vamos lá. Como isso se desenrola? Né? Na superfície dos micro-organismos que entram em contato com o organismo, né, do indivíduo, com o sangue, apresentam importantes estruturas que são chamadas de padrões moleculares associados aos patógenos, como que são chamados de PAMPs, né, como os lipopolissacarídeos, os ácidos, como os ácidos teicoicos, tá? Ou seja, essas substâncias que estão presentes nos micro-organismos, elas são percebidas pelas células de defesa. Então elas estão ali para se entregar, né? Elas avisam ao sistema imunológico que ele está na área. O que é que acontece? A partir desse aviso, né, há uma ativação das células de defesa do sistema imune inato, né, a partir da ligação dessas PAMPs com diferentes receptores presentes nas membranas das células, tá, que são chamados de receptores de reconhecimento de padrões. Como eu falei dos PAMPs, os padrões moleculares, esses receptores presentes vão receber e vão se ligar e vão reconhecer essas moléculas, como é o caso do receptor do tipo TOL, né, receptor Toll-like. Qual é a diferença, portanto, do sistema imune para o sistema imune inato para o sistema imune adaptativo? O que é que acontece? Essas ligações que a gente acabou de falar, sinteticamente, também acontecem no sistema imune adaptativo. Mas como o próprio nome diz, gente, o inato é o que nasce com o indivíduo, tá? O adaptativo, ele se adapta. Qual é a diferença? O meu sistema imune inato, ele não tem a capacidade de gerar novos receptores para novos padrões de reconhecimento, padrões moleculares de reconhecimento. Então o que é que acontece? Quando eu falo do sistema imune inato, eu estou falando de uma série de células, uma série de receptores para micro-organismos que já foram pré-definidos pelo meu código genético. Então a síntese de proteína, como são os receptores, tá? Eles são sintetizados a partir da informação genética que o indivíduo traz na sua concepção. Então o adaptativo, ele está aí para complementar. Se eu tenho uma série de micro-organismos que o meu corpo já reconhece, tá, por elementos anteriores, né, da mãe, da produção de anticorpos pela mãe, da produção de células de defesa, tanto inata como adaptativa, a partir dessa informação genética, o que é de novo, o que existe de novo, de micro-organismos novos, o meu sistema imune inato, ele não vai reconhecer. Então, por exemplo, o vírus da Covid, ele não se apresentou nunca antes na história deste planeta para ninguém. Então, nenhum organismo apresenta uma resposta imune inata capaz de reconhecer aquele vírus. Por quê? Porque ele não tem receptor para se ligar às estruturas, aos padrões moleculares desse vírus, porque ele é novo. Então, o inato é o que já nasce com o indivíduo. A diferença para o adaptativo é justamente essa. A capacidade que o sistema imune adaptativo tem de se adaptar, tem de criar novos receptores, de receber
novos padrões. É tanto que acontece, quando o indivíduo ele é apresentado aquele micro-organismo a primeira vez, por quê? Ele dificilmente vai ser reinfectado, desde que não haja uma mutação. Porque o meu corpo já criou uma memória imunológica para aquele micro-organismo. Ou seja, ele já vai criar anticorpos, ele já vai criar receptores que reconhecem aquele micro-organismo e que vai combater ele, que vai degradar e eliminar ele antes dele gerar todo o efeito infeccioso. Beleza? Então essa é basicamente a diferença entre os dois, as principais funções do sistema imune inato, tá? Então quem quiser revisitar a aula sobre inflamação, resposta inflamatória no nosso canal, aqui também em nosso perfil tem essa aula, beleza? Até a próxima, um forte abraço, valeu!